Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zatti Ramos. Estamos aqui no nosso canal semanal Caminhos de Cura, cujo foco de estudo científico associado ao espiritismo, associado à doutrina cristã, procurando fazer essa grande união entre todas essas vertentes, né? A ciência, a espiritualidade e a filosofia por trás de tudo isso, porque a filosofia e o entendimento de certos conceitos nos ajudam a sedimentar ideias, sedimentar conceitos e aplicá-los em nossas vidas. Por isso que a parte filosófica é uma parte muito bonita e interessante de nós estudarmos. Se a gente aprende o real significado de palavras, de conceitos que estão na Bíblia, de sentidos das parábolas, de sentidos de todas as coisas que são faladas nas obras de Allan Kardec, nas obras espirituais, a gente consegue entendendo, aí colocando dentro do nosso coração e então podendo aplicar. Hoje eu vou falar uma coisa muito interessante com vocês. Eu vou falar sobre um talismã divino, um talismã mágico chamado tempo. O tempo, ele é algo extremamente falado na Bíblia, extremamente falado por Jesus, e eu vou trazer um pequeno trecho de um livro que é Jesus no Lar, de Neio Lúcio, onde ele fala sobre o talismã mágico, que é o talismã do tempo. Jesus estava conversando com Isabel, que é a mãe de Tiago e João, e ela estava pedindo para Jesus um talismã, ela queria uma peça mágica que ela poderia ter com ela, que ajudasse ela a implementar as leis divinas, como se fosse um amuleto da sorte, né? E nessa conversa, nesse culto do Evangelho, Jesus explica para Isabel que existe esse talismã, e esse talismã mágico é o tempo. E ele fala que através do tempo presente, da ação que a gente coloca no tempo, nós podemos fazer as mais maravilhosas construções. Utilizando esse recurso que é deste universo, esse universo material, a gente consegue aplicar no nosso dia muitas coisas, né? As leis que a gente vai aprendendo, a gente consegue aplicar, os conhecimentos que a gente vai angariando, a gente consegue falar. Então, um dia da nossa vida, ele é um grande portal mágico, onde a gente a cada minuto, a cada hora do dia, consegue aplicar os nossos entendimentos, os nossos aprendizados, as nossas experiências, e a partir da resposta desse mundo para nós, a reação das ações que a gente faz, a gente vai evoluindo e aprendendo. Então o tempo ele é muito interessante porque ele permite que a gente faça uma ação e depois espere uma reação. E esse sistema ele funciona neste universo material. O universo material ele tem o tempo linear, ou seja, existe o passado, existe o presente e existe o futuro. E aqui nós estamos presos, congelados no presente, fazendo as nossas ações, utilizando esse poder desse talismã, e a partir das respostas a gente consegue entender o nosso passado e trabalhar para frente para o nosso futuro, né? Eu vou trazer também para vocês um conceito muito interessante. Então Jesus já nos conta, através desse conto muito belo de Neio Lúcio, que nós temos um talismã, nós temos já nosso amuleto sagrado, né? Assim como um crucifixo, assim como uma pedra, assim como qualquer imagem que a gente possa ter, o tempo para nós e para Jesus, naquele exemplo, se configura na grande ferramenta mágica em que a gente vai exemplificar e botar em prática tudo aquilo, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, né? Porém, o tempo, no plano espiritual, nas linhas de frequência, nos mundos etéreos que circulam a gente, nesses infinitos mundos que circundam esse mundo material, ele é diferente. Hoje em dia, a gente tem estudado, já faz mais de 100 anos que Einstein propôs a teoria da relatividade, né? E nessa teoria ele fala que o tempo não é um contínuo e que o tempo e o espaço eles são relativos, e dependendo da velocidade que você está, o tempo pararia,
né, na velocidade da luz, né? Ou seja, a matéria ela tem uma resposta maleável com o tempo. E a partir das ideias de Einstein, o pessoal começou a imaginar, né, em viagens no tempo. Se a gente viajar muito rápido, o tempo passa diferente para umas pessoas e para outra. Então, a gente percebeu e começou a entender que o tempo, aqui neste mundo, na Terra que a gente está, eles têm um comportamento. Porém, do ponto de vista quântico, ou quando a gente vai para outras dimensões, principalmente para a dimensão do espírito, o tempo e o espaço deixam de existir da forma como nós entendemos. E aí a coisa aumenta muito de complexidade, mas também aumenta muito o poder do nosso talismã. Eu vou trazer um segredo para vocês hoje que eu aprendi através do estudo do Evangelho de Jesus, tá? Que é o seguinte: vocês sabiam que a gente pode voltar no tempo? Jesus ele ensinou grandes ferramentas morais e grandes formas maravilhosas de nós olharmos o mundo. Da mesma maneira que a gente pode ter uma vida inteira fazendo as coisas e quando a gente olhar para trás para a nossa vida, a gente vê, olha, fui uma pessoa ruim, eu desperdicei minha vida, eu errei naquilo, eu falhei no trabalho, eu falhei com a família, eu tive problema com meus filhos, e você olhar para o teu passado de um jeito muito negativo, muito ruim, você vai ficar com o teu presente extremamente quebrantado, extremamente deprimido, e o teu futuro vai ser negro também. Então, através do pensamento cristão, através do entendimento da graça de Deus e do perdão infinito, de o nosso olhar puro e bom para esse mundo, e entender que ele é uma grande escola perfeita e tutelada por Jesus, nós podemos olhar para nós com um olhar de amor, de entendimento e de aceitação. A gente pode mudar imediatamente a nossa imagem no presente. Então, ao invés de nós olharmos a gente como condenados, culpados, desgraçados, nós começamos a olhar para nós como pessoas abençoadas, em aprendizado e em crescimento nesse mundo, ressignificando o nosso presente. Automaticamente, quando a gente ressignifica o nosso presente e a gente começa a olhar para nós e para todas as pessoas com bondade, amor, integridade, verdade, esperança, entendendo que nós somos uma mecânica divina muito perfeita e grandiosa e que nós estamos fazendo parte desse mecanismo. E nesse mecanismo, ele está sob o controle de Deus. Então nós estamos numa graça abençoada. Nós já estamos em certos padrões de regeneração nesse planeta. Olhando para a gente com amor, olhando para os outros com amor, a gente começa a aprender a usar o superpoder do talismã do tempo. A gente pode ir para o passado e lá na nossa infância, ao invés de a gente entender que a gente teve uma infância ruim, uma infância destrutiva, uma vida desgraçada, uma vida onde Deus atacou, a gente pode entender e olhar para aquilo como um grande aprendizado bendito. Então, as luzes de Jesus, as luzes do olhar bendito de Jesus, elas começam a iluminar a nossa história de vida. A gente começa a olhar melhor os nossos pais, a gente começa a abençoar e honrar o nosso pai e a nossa mãe, a gente ressignifica tudo que a gente passou com eles, a gente ressignifica o sentimento que a gente tem com os nossos cônjuges, né, com os nossos parceiros, a gente reavalia o comportamento dos nossos filhos, dos nossos parentes, do nosso trabalho, e a gente percebe que a todo momento a graça e o amor de Deus estavam conosco. A gente pega um passado que as experiências que a gente teve não podem ser mudadas, mas a gente muda através da luz de Jesus toda a experiência. E em vez de uma experiência de dor e sofrimento e tristeza, a gente coloca significado iluminado e crístico nela. E o nosso passado se torna um passado de luz. As nossas outras vidas no passado se tornam vidas abençoadas de aprendizado. A gente olha para o nosso passado e principalmente para o passado dos outros com muito respeito e amor.
E a gente percebe que somos todos viajantes, aprendizes nesse mundo grandioso, através das experiências múltiplas, dos relacionamentos múltiplos, e que nada mais é esse mundo que uma escola abençoada e bendita. Como é que a gente pode amaldiçoar a lição? Como é que a gente pode olhar para nós com desdém e com desrespeito e com tristeza, tanto para nós como para o outro? Porque o passado nada mais é que uma construção de aprendizado. Quando a gente joga os olhos de Deus para a nossa vida, para o nosso passado, a gente transforma aquilo em um passado perfeito, em um passado de luz, em um passado abençoado, em um mundo onde a gente foi cuidado, a gente foi iluminado, a gente foi educado, e as experiências que nós passamos foram exatamente as experiências necessárias para o nosso desenvolvimento. O termo Buda significa o iluminado. Dizem que quando Buda ele se iluminou, ele olhou para o passado dele infinitamente e ele só viu luz, só viu bênção, só viu crescimento. E ele olhou imediatamente para o futuro dele e viu que aquele futuro só tinha bênçãos, luzes e amor, e viu que toda a mecânica desse mundo estava abençoada com a compaixão, que ele chama do amor. Esse mundo é só amor, é só compaixão, é só alegria, é só graça, é só aprendizado. Nós somos almas imortais. O sofrimento que nós passamos aqui é transitório. O conceito de tempo que a gente tem aqui, ele é muito falho. A forma como a gente lida com o passado, com o presente, com o futuro, é muito focada nos valores materiais e transitórios. A própria Gênese diz isso, que o tempo, segundo Allan Kardec, é a medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Então nós não podemos lidar com uma alma imortal, com ideias e conceitos espirituais, utilizando o tempo transitório daqui. A transitoriedade do mundo é muito rápida. E os conceitos que nós precisamos implementar são conceitos eternos. Conceitos que, se forem implementados no coração de cada um de nós, eles sim vão agir em uma outra esfera de frequência espiritual. Eles vão agir no campo espiritual, que é um campo onde não tem passado, presente e futuro. Quando nós nos iluminamos, meus amigos, em outras palavras, nós iluminamos todo o nosso passado. Iluminamos todas as descendências da gente. Quando a gente ilumina o nosso presente e entende, o nosso futuro já está iluminado. Tudo que vai acontecer com a gente, todas as pessoas que vão vir através da gente, todas as famílias que vão vir através da gente, vão receber a graça e a bênção da iluminação que nós tivermos. Portanto, esse tempo, que é o grande talismã, que é o grande amuleto mágico que nós recebemos, é uma das forças de entendimento mais interessantes para nós começarmos a abordar. Mudem um conceito do coração de vocês, imediatamente vocês vão mudar a forma como vocês olham para vocês do passado e vão mudar o futuro de vocês. Olhem com amor e respeito e entendimento para as pessoas que vocês têm ódio, que vocês têm mágoa, para a transitoriedade desse mundo, para a política, para os países, e percebam que nada mais são que instrumentos que estão executando vontades que necessitam ser expostas, e que o tempo vai passar, mas as verdades divinas vão ficar, pois elas estão numa dimensão espiritual atemporal. Nós estamos lidando com energias e forças eternas. Ressignifiquem a vida de vocês, mudem o olhar, executem as leis divinas no coração de vocês, olhem com amor para tudo e para todos. Imediatamente o presente de vocês vai sair e nós vamos subir o padrão vibratório para uma outra realidade, que é a realidade espiritual. O passado de vocês vai receber um facho de luz e iluminado, e vocês vão ver que a vida de vocês é abençoada, foi abençoada. Vocês estiveram com as pessoas certas, experiências certas para chegar até onde vocês chegaram. E quando vocês estão com a posse desse talismã,
O futuro, meus amigos, já aconteceu. O futuro da graça e do amor e da bênção de Deus já aconteceu, pois ela já está no presente junto com vocês. Este é o conceito que eu trago para vocês de um planeta de regeneração. Este é o conceito que eu trago para vocês de um mundo pacificado e abençoado. Que vocês possam usar essa mágica deste talismã na vida de vocês com toda a propriedade e força, pois isso sim é uma grande magia que vocês vão executar e é uma magia abençoada e ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Se os nossos olhos forem bons, tudo na vida será bom. Se vocês tiverem luz e amor, vocês só terão luz e amor em tudo, em todos, no passado, no presente e no futuro de cada um. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe grandemente e que nós continuemos cada vez mais perseverando como guerreiros de Jesus Cristo, neste mundo que precisa tanto dessa renovação de ideias. Que assim seja.